Olá, meus queridos, minhas queridas, meus amados irmãos e amigos que nos assistem aqui no canal Semeando a Palavra. Nós vamos agora para mais uma mensagem da Palavra do Senhor, mas eu quero, antes de mais nada, solicitar a você aquilo que eu sempre faço. Não esquece de colocar o seu like, não esquece também de colocar um comentário, o que você achou da mensagem, se você gostou, se você não gostou, se talvez alguma coisa que eu falei que você não concorde, fique à vontade para você falar. Nós não estamos aqui, nós não somos os donos da verdade. O que eu faço é transmitir a palavra de Deus. Talvez alguma coisa que eu transmita, talvez você não concorde comigo, não tem problema, você pode colocar aí a tua discordância, a gente vai analisar, porque como eu falei, eu não sou o dono da verdade. Pode ser que em alguma situação eu diga alguma coisa que eu peguei da palavra de Deus, mas peguei de uma forma confusa. Eu posso estar falando alguma coisa que não está exatamente como na palavra de Deus está dizendo. Não tenho intenção nenhuma de fazer isso, porém pode acontecer, porque assim como você, eu sou humano, a gente erra. Então, se você tiver alguma coisa que você viu, que você não achou legal, pode falar, pode comentar. Olha, eu não achei isso correto, eu acho que não é isso que a palavra quer dizer. Para mim vai ser excelente você fazer isso. Você vai me trazer uma grande ajuda fazendo esse tipo de comentário. Tudo bem? Então nós vamos agora para uma breve vinheta e em seguida nós vamos dar início a mais uma mensagem. Aguarde aí só um pouquinho. Muito bem, muito obrigado por você ter esperado. Eu quero agora, nesse momento, pedir para você, se você tiver de posse da sua Bíblia, abra comigo no livro de Ezequiel, capítulo 16. Nós vamos ler apenas o verso 60. Ezequiel, capítulo 16, verso 60, que diz assim: Mas eu me lembrarei da aliança que fiz com você nos dias da sua mocidade, e com você estabelecerei uma aliança eterna. Amém? Isso aqui no livro de Ezequiel, Deus falando com o profeta Ezequiel, mandando uma mensagem para o povo de Israel. Mas essa mensagem para o povo de Israel é para os nossos dias também, tá? Não é uma coisa que é restrita ali ao Antigo Testamento. Ele tem tudo a ver também com o Novo Testamento que nós estamos vivendo hoje. Você tem consciência do que é uma aliança? E o pacto de sangue? Você tem ideia do que é e da responsabilidade e consequências que ele pode trazer? São situações que a gente precisa entender. Deus fala para nós de aliança que ele vai fazer conosco, que ele fez conosco. A nossa aliança, por exemplo, que nós vivemos hoje, é aquela aliança feita na cruz do Calvário, quando Jesus entregou a sua própria vida em favor dos meus e dos teus pecados. Então nós vamos fazer um estudo rápido sobre isso aí, nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. E essa primeira aliança que eu queria falar, ela é uma aliança quase que inquebrável. Perdão, não é a primeira aliança, é a primeira situação que eu quero falar para nós sobre aliança, é que uma aliança, ela é quase que inquebrável. Ela é quase que inquebrável. Não deveria ser, mas nós sabemos que em alguns casos elas são quebradas. Então eu quero dizer que a aliança num casamento, por exemplo, ela é representada por um anel que é colocado no dedo. Eu tenho um aqui, que é colocado no dedo do marido e da esposa. Mas aquele anel, ele é apenas um símbolo, porque a aliança mesmo que eles têm é um pacto que existe entre os dois. E aí muitas vezes um casamento, eu não estou falando sobre família propriamente dito, mas estou usando o casamento como um exemplo. Vocês vejam bem, um casamento, ele muitas vezes ele é quebrado pelo meio do caminho, por causa de circunstâncias, por causa de escolhas, por causa de uma série de situações.
um casamento muitas vezes é desfeito. Porém, se esse casamento tiver um filho, ou às vezes até mais de um, será uma aliança para o resto da vida, ou enquanto aquelas pessoas estiverem vivas, estiverem vivendo nessa terra. Porque você pode até negligenciar uma aliança dessa. O homem ou a mulher pode até negligenciar uma aliança dessa. De repente, numa separação, a mulher fica com os filhos e o marido some de cena, vai morar num outro estado, vai morar até num outro país e nunca mais se ouviu falar dele. Mas saiba que para Deus essa aliança estará sempre ativa. Por quê? Porque pai não deixa de ser pai por causa de uma separação. Mãe não deixa de ser mãe por causa de uma separação. Então, algumas alianças que eu queria falar para nós, elas têm esse peso. E uma que deveria ter um peso, que nós devemos entender muito bem, é justamente a aliança que nós temos com o Senhor. Mas nós vamos falar de algumas alianças que começaram antes. O que pensar, por exemplo, de uma aliança feita com o Deus Todo-Poderoso? Essa é uma aliança que deveria ser inquebrável. Talvez algumas pessoas até entendam que não é, no seu entendimento, quando lê a palavra de Deus. Mas eu entendo que ela pode ser quebrada sim, pela pessoa, não por Deus. Deus não quebra as suas alianças, mas nós podemos quebrar através do pecado, através da renúncia que nós fizermos ao Senhor, através da blasfêmia contra o Espírito Santo, que a própria Bíblia diz que não existe perdão para isso. Então, nós precisamos ter essa consciência que a aliança que foi feita com Deus, da parte dele ela não é quebrada, mas da nossa parte é. Da parte dele não é quebrada, por quê? Porque ele já mandou Jesus. Jesus morreu pela minha, pela sua vida, pela vida de todos. Então, isso não tem como voltar atrás. Agora, eu desistir da minha salvação, isso é possível. Eu passar a partir de um determinado tempo na minha vida, desistir do amor de Deus e achar que Deus não me ama, e eu resolver viver a minha vida da minha maneira, da maneira que o mundo quer que eu viva. Então eu, de alguma forma, eu estou atrapalhando esta aliança que eu tenho na minha vida com o Senhor, e eu posso quebrar essa aliança com Ele, mas Ele nunca vai quebrar a aliança dele comigo, porque a própria palavra diz que mesmo que você seja infiel, Deus continua sendo fiel. E se Ele fez essa aliança comigo e com você, através da morte do seu Filho na cruz do Calvário, Ele não vai quebrar isso aí, mas nós podemos quebrar. E nós precisamos tomar um cuidado extremo com isso, porque uma aliança quebrada por nós, para ela ser restaurada, ela pode, mas ela é muito difícil de ser restaurada. Eu vejo porque eu tenho acompanhado pessoas que estiveram na casa de Deus, pessoas que estiveram vivendo a plenitude da graça do Senhor nas nossas vidas, recebeu o perdão dos seus pecados. Durante um determinado tempo, essas pessoas louvaram, adoraram a Deus, estiveram fazendo parte da igreja, mas depois, por uma circunstância, por uma escolha errada, essas pessoas se afastaram do Senhor. E quando essas pessoas se afastam do Senhor, o que acontece? Essas pessoas, elas voltam a ter um pacto com este mundo. E esse pacto com o mundo, não estou dizendo para você, para quem está nos assistindo, que ele é inquebrável. Não, ele não é. Ele tem sim possibilidade de ser quebrado, mas ele é muito mais difícil de ser quebrado do que depois que você, muito mais difícil de ser quebrado depois que você largou a fé. Não estou dizendo que você não pode ter um retorno aos caminhos do Senhor, e senão não haveria reconciliação da nossa parte. Eu mesmo sou um que sou reconciliado com o Senhor. Eu passei uma boa parte da minha vida, na minha juventude, caminhando com o Senhor. Só que depois, por circunstâncias, eu me afastei. Aprendi coisas deste mundo das quais eu não tenho nenhuma satisfação, nenhuma alegria em falar, mas eu aprendi. Eu tenho um testemunho que conta aqui no meu canal do YouTube, conta direitinho o que aconteceu, mas eu tive uma oportunidade de voltar. Por quê? Porque existem as promessas de Deus para a minha e para a sua vida.
Mas as promessas de Deus para mim e para a sua vida, elas vão acontecer se eu e você buscarmos por ela. Elas não vão acontecer porque elas existem. Elas vão acontecer porque eu e você buscamos. Então, quando nós temos uma aliança com o Senhor e quebramos esta aliança, passamos a ter naturalmente um pacto com o mundo, porque dificilmente você vai ficar ali no seu canto quietinho, dizendo, não, não vou mais para a igreja, não sou mais um servo de Deus, mas eu vou viver minha vida corretamente. Com certeza isso não vai ser assim. Com certeza isso durante um determinado tempo até pode acontecer, mas depois a tendência da pessoa é quanto mais você se afasta de Deus, mais próximo do mundo você fica. E quanto mais próximo do mundo você fica, mais próximo das contaminações que ele tem para você. E quanto mais próximo das contaminações, mais difícil se torna a sua volta a uma nova aliança. Então nós precisamos ter este cuidado. E eu queria falar sobre o conceito da aliança. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, ela aponta para Deus e o seu projeto para toda a humanidade. Ou seja, a aliança que nós fizemos ou tivemos a oportunidade de fazer com o Senhor, ela é um projeto para toda a humanidade. Deus, quando criou toda a humanidade, quando Ele criou o homem, Ele criou o homem para ser seu amigo, para que nós estivéssemos junto dele, caminhando juntos com ele. Mas isso, em um determinado momento, essa aliança foi quebrada por causa do pecado. E aí, o homem e Deus teve um afastamento. Mas Deus, Ele nunca desistiu da sua criação. Deus continuou usando pessoas para fazer com que as coisas voltassem a acontecer. Nós vemos, por exemplo, a aliança feita lá no Éden com Adão. É a aliança que nós chamamos de aliança adâmica. É a aliança da criação. É a aliança que faz com que nos mostra o início de toda a história da humanidade, quando Deus criou todas as coisas, quando Deus criou o homem, quando Deus criou a mulher, quando Deus criou todos os animais, quando Deus criou a natureza, o universo de uma forma geral. Então nós sabemos, por exemplo, que a aliança adâmica é a aliança da criação, ou seja, do relacionamento entre Deus e a sua criação. Então, é uma aliança muito bonita que Deus fez naquele princípio. Ele criou o homem, criou toda a natureza, colocou eles em conformidade, o homem e a natureza juntos. Só que chegou um tempo, por causa de uma escolha errada, por causa de um descuido da parte do homem, o pecado entrou no homem. E aí Deus, que não se mancomuna com o pecado, Ele afastou o homem para fora do paraíso, e o homem passou a ter uma vida totalmente diferente da que ele vivia. Aí nós temos depois, mais para frente, uma outra aliança que foi feita, porque o mundo havia se corrompido de uma tal forma que Deus se entristeceu ao ponto de querer destruir tudo. Aí Deus viu em Noé alguém excelente, achou graça aos olhos. Noé achou graça aos olhos de Deus, e aquilo foi uma coisa boa. Por quê? Porque Deus deu mais uma oportunidade para a humanidade de se converter. Falou que Noé construísse uma arca que durou aproximadamente 100 anos. E durante aqueles 100 anos que estava sendo construída aquela arca, com certeza as pessoas que viviam nessa terra queriam saber de Noé para que era feito aquilo. E Noé explicou que haveria de vir um grande dilúvio. E aí nós vemos, por exemplo, como aquilo aconteceria. Noé falou de algo que o povo não sabia, não tinha a mínima ideia do que era. E aquele povo, infelizmente, não se salvou, mas salvou-se Noé e a sua família e os animais que Deus havia determinado para Noé que deveria colocar na arca. Essa foi praticamente a segunda aliança de Deus com a humanidade. A primeira foi a da criação e essa segunda foi a da preservação. Por quê? Porque o povo precisava ser, Deus haveria de preservar a humanidade. Todos quanto aceitassem aquela arca, que nós podemos dizer, trazendo a arca de Noé, que foi construída por Noé, para os nossos dias,
Hoje a nossa arca é a igreja, é o local onde nós nos encontramos para adorar a Deus, é o lugar onde nós nos encontramos para ser tratados, é o lugar onde nós nos encontramos para fugir da condenação, para sermos salvos. A igreja hoje é a arca da nova aliança. Mas nós voltamos aqui para as alianças. Depois nós temos a aliança com Abraão. Abraão recebeu a promessa de Deus, ou seja, é a aliança da promessa. Abraão recebeu a promessa de Deus, que se ele cumprisse aquilo que Deus havia determinado, Deus falou com ele, lá no livro de Gênesis 12, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te enviarei, e de ti farei uma grande nação. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, Abraão, cumprindo uma determinação da parte de Deus, sem saber de nada o que iria acontecer, assim como foi com Noé também. Noé não fazia a mínima ideia do que Deus estava pedindo para ele, mas fez, que foi a arca, que foi a salvação dele, da sua família e dos animais que Deus havia determinado que andaria para a arca. Abraão, da mesma forma, quando ouviu de Deus esta chamada, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, ele foi, ele não questionou a Deus. Você não vê na palavra de Deus nenhum questionamento de Abraão dizendo: mas por que eu tenho que sair, Senhor? Qual o problema? Por que a minha terra está errada? O que tem errado na minha terra? O que tem errado no meio da minha parentela? Ele não questionou, ele foi, pegou a sua esposa, pegou todos os seus bens, seu sobrinho Ló, ele já tinha 75 anos de idade, e olha, Deus falou que ele teria um filho, que este filho seria o filho da promessa, e que através dele seria a terra teria uma grande nação. Você imagina um homem com 75 anos de idade acreditar numa coisa dessa? Tem que ter muita fé. Por isso Abraão é conhecido como o pai da fé. E essa foi a aliança da promessa, a promessa que Deus fez para Abraão. Abraão foi e conferiu tudo aquilo. Ele não viu essa nação crescer, ele não viu isso que nós vemos hoje, mas ele viu o filho da promessa nascer, que foi Isaac. E depois nós temos aqui a aliança que foi feita com Moisés também, que é a aliança da lei. Quando o povo foi liberto do Egito, o povo foi para o deserto, era para ter ficado um curto espaço de tempo, porém, aquele povo, por murmuração, por desobediência, acabaram ficando 40 anos vagando pelo deserto. E durante esse tempo Deus criou as leis, que são as leis para reger aquele povo, porque antes da lei nós não temos como fazer nada. Como é que nós podemos proibir algo, que dizer que é errado, se não existe uma lei para determinar que aquilo é errado, ou algo para determinar que aquilo é certo? Então, quando Moisés foi chamado por Deus, ele teve a incumbência de tirar o povo do Egito, que ele era aquele conhecido como libertador, e também de trazer as leis que foram escritas pelo próprio Deus, para que o povo tivesse referencial. E aí a história da humanidade se segue através do povo de Israel. Depois nós temos a aliança com Davi, que é a aliança davídica. Esta aliança é a aliança do reino, que Deus prometeu para Davi que dele viria a semente que seria o Salvador. Dele viria o Salvador, da sua descendência viria o Salvador. Davi, um menino, filho mais novo de Jessé, um garoto que ainda era uma idade muito tenra ainda, acho que ele tinha 17 anos, quando Deus viu em Davi alguém segundo o seu coração e mandou Samuel ungir Davi rei. Ele foi ungido rei, mas não assumiu como rei naquele tempo. E Davi depois discorreu toda uma história, que quando nós olhamos no livro de Mateus, lá no início, que fala sobre a descendência de Jesus, nós vemos a passagem, começa lá em Abraão e vem chegar em Jesus, passando por Davi. Então nós vemos aí, por exemplo, essas alianças
que Deus fez com a humanidade até chegar na aliança eterna, que é Jesus. Nova e eterna aliança. Ela fala da redenção, do perdão, do amor, da humildade, da unidade, da eternidade. Esta aliança é definida e é definitiva e insubstituível. Não tem mais substituição para esta aliança. Não vão haver outras alianças. Essa foi a última. É a aliança da eternidade, é a nova aliança da eternidade. É a aliança quando Deus determinou que o seu próprio Filho viesse a essa terra, nasceu de mulher, cresceu, se tornou homem. Aos 30 anos ele foi batizado nas águas, inclusive o Espírito Santo veio sobre ele. Ele foi levado ao deserto, onde ele foi provado, e depois ele começou o seu ministério, que culminou com a sua morte na cruz. Jesus é a nossa aliança eterna. Esta aliança da qual eu e você não podemos quebrar. Essa aliança da qual você que ainda não fez, vai aqui uma palavra para você: faça. Porque talvez você pode achar até bonito viver nessa terra sem esta aliança, mas você não vai querer morrer sem ela. Porque a morte sem Cristo não tem salvação. A morte sem o Senhor, ela não tem salvação, e o lugar para onde a Bíblia determina que essa pessoa vá, ela não é um lugar bom. São algumas coisas que eu já andei falando numa mensagem, e eu quero de alguma forma determinar para nós aqui. Por exemplo, nós temos algumas coisas que são consequências umas das outras. Uma delas é a vida. Se você nasceu, meu querido, saiba que um dia você vai morrer. Mas saiba também que Deus há de ressuscitá-lo, como ele ressuscitou a Jesus, ele também vai ressuscitar você. E quando ele ressuscitar você, ele vai ressuscitar para que vocês passem por um julgamento. Aí começa a ficar estreito o negócio. Esse julgamento vai ser como? Você será julgado pelas suas obras para receber um galardão, ou será julgado para saber para onde você vai? Se você vai para a vida eterna com Jesus, ou se você vai para o lago de fogo e enxofre. E uma coisa, quando isso acontecer, isso é definitivo. Não tem segunda volta, não existe passagem de um lado para o outro. Quando nós lemos a parábola que fala sobre o rico e o Lázaro, nós vemos que após a morte dos dois, o Lázaro foi mandado para o seio de Abraão e o rico foi mandado para o Hades. Quando ele fala com o pai Abraão pedindo para que Lázaro molhe o dedo na água e venha tocar na sua língua, porque ele estava ardendo naquelas chamas, Abraão diz para ele: não tem como você que está desse lado passar para cá, e nem os que estão aqui passar para o lado onde você está. Existe entre vocês um abismo intransponível. Então, se você é alguém que ainda não fez esta aliança com o Senhor Jesus, faça, porque esta aliança será a sua passagem para a vida eterna com o Senhor, a vida eterna no paraíso, a vida eterna no lugar onde a palavra nos diz que são ruas de ouro, são coisas maravilhosas que você vai viver lá naquele lugar. Não queira passar para o outro lado, não queira arriscar como muitos arriscam e dizem céu e inferno não existe, e as pessoas pagam alto preço. Nenhum daqueles que foram para o céu voltaram para dizer, muito menos aqueles que nós entendemos que não foram para o céu. Nenhum deles conseguiram voltar, porque não tem volta. A palavra de Deus diz no livro de Hebreus 9:27, ao homem foi ordenado morrer uma vez, seguindo-se depois disto o juízo. Ou seja, não tem segunda morte, não tem ressuscitação, não é ressuscitação, não tem reencarnação, como os kardecistas falam. A Bíblia nos relata, e todos esses que dizem que são reencarnados, nenhum deles fala que foi
no passado. Isso aí não existe, isso aí é uma ilusão da cabeça de alguns homens que conseguiram, através de uma influência maligna, passar para algumas pessoas que existem ainda nessa terra, e as pessoas acreditam nisso. Eu já vi situações dessas de gente da minha família, da parte do meu pai, falar que teve numa reunião dessas, falou com o pai, falou com a mãe. Todos eles falam que essas pessoas irão reencarnar novamente como criança para pagarem os seus pecados, para se tornarem melhores. Agora eu quero que você me diga, quem veio e sabe que veio para reencarnar para poder se tornar melhor? Ou qual desses você conhece ou já ouviu falar que chegou no final da sua estadia na terra, já estava pago todos os seus pecados e eles foram para a eternidade com Jesus? Nenhum deles. Isso não existe. Isso é ilusão, é uma criação de Satanás que foi colocado na mente e no coração de alguns homens, que depois eles transmitiram para pessoas que acreditaram neles. A única palavra que existe, que tem verdade, é essa aqui, ó. É a palavra de Deus, é a palavra do Senhor. O nosso Deus, Ele é o único, poderoso, Ele não precisa de assistente, Ele não precisa de nada disso. O nosso Deus, Ele é poderoso para fazer o que lhe convém. Então, se eu e você queremos manter a nossa aliança com o Senhor, é através de Jesus. Então fica aqui uma dica para você que talvez ainda não fez esta aliança com o Senhor. Faça, busque essa aliança com o Senhor. Procure um lugar onde a palavra de Deus é trazida e onde Jesus Cristo é o centro daquele lugar, é o centro daquela igreja. Se você chegar num lugar em que ele não é o centro da igreja, saia de lá, não fique. Aonde existem homens que se colocam como pessoas, como prioridades naquele lugar, esquece aquele lugar. Nós temos Jesus como a nossa prioridade, nós temos Jesus como centro da nossa salvação, e nós temos a sua palavra como regra de fé e conduta. Então precisamos entender isso. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa entender estas alianças e que estas alianças possam fazer com que você entenda que você precisa dela, que você precisa fazer essa aliança com o Senhor. Não tem como fazer de outra forma. Não vai haver uma segunda volta de Jesus para salvar a humanidade. Ele vai vir buscar os que já são salvos. É diferente. Eu quero orar com você nesse momento e depois estaremos encerrando. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, estamos aqui reunidos através deste vídeo, e eu quero deixar bem claro, Senhor, que esta é uma grande oportunidade que as pessoas têm para que elas possam entender as alianças que o Senhor tem feito com a humanidade, e principalmente a última aliança, que é a aliança eterna. Que cada um daqueles que estão assistindo, se ainda não fez esta aliança, que eles possam entender e fazer, porque sabemos que o Senhor é poderoso para perdoar, o Senhor é fiel e justo para perdoar aqueles que confessam e deixam o pecado, aqueles que buscam no Senhor aquilo que é necessário para viver. Que a Tua graça e o Teu poder, Senhor, sejam manifestados em nossas vidas, que tudo seja para a glória do Teu nome. Eu Te louvo neste momento e Te agradeço no nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, meus queridos. Que Deus abençoe sua vida. Um forte abraço, um grande beijo e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.